Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Go Explosion Cast. Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio. Mais uma vez aqui na bancada, eu, Eduardo Cavalcante, CTO da Go Explosion. E hoje ao meu lado, Nathan Santos, que é coordenador de conteúdo aqui da Go Explosion e jornalista também, né, Nathan? É sempre uma honra estar aqui no Go Explosion Cast, que eu sempre digo que não é um podcast, é uma verdadeira aula, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Ó, a gente acabou já dando spoiler de quem é o nosso convidado. A gente cortou, a gente não combinou direito. Quando a gente faz ao vivo, tá vendo? O pessoal não combinou direito, a gente já deu spoiler. Então, ó, quem tá com a gente, você já viu aí, é o Carlos Catuípe, ó. Ele é psicoterapeuta, palestrante, autor best-seller, que já treinou mais de 150 mil pessoas e 148 empresas. Ele é o criador do método Desenvolvendo Mentes Vencedoras e vai nos mostrar como mentalidade, comunicação e estratégia se unem para destravar resultados no empreendedorismo e no digital. Seja muito bem-vindo, Carlos Catuípe. E eu fico feliz de estar com vocês aqui para contribuir cada vez mais, né? É uma felicidade poder participar desse podcast. Eu que sou fã de vocês, fico assistindo lá muitas vezes e hoje a gente está aqui. Vamos para cima. Vamos pra cima. Catuípe tem uma história legal com a gente, já teve inclusive no GDF, que é o nosso evento, já teve lá no palco. E ó, eu vou quebrar um pouco o protocolo e dizer assim que a gente no final vai conversar sobre isso, porque o Catuípe não é só bom de fala não, tá? Ele é bom de música também, é bom no violão. A gente no GDF, eu lembro da... Se tiver um violão a gente faz uma música também. Mas... Vamos lá. Cara, pode falar. Antes de a gente começar a falar do conteúdo em si, fala pra gente, fala pro pessoal de casa, quem é o Catuípe fora do palco? Cara, o Catuípe, ele é um buscador, né? Posso dizer assim que desde muito cedo eu venho buscando entender a vida, entender o processo da vida. Por que estamos aqui, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente veio aprender, o que a gente veio desenvolver e por que a gente está aqui nesse mundo. E aí eu recebi essas respostas. E a partir dessas respostas eu comecei a entender o meu propósito de vida. Aí, claro, que o Catuípe fora dos palcos, ele é esposo da Andrea, ele é pai da Sara, pai da Isis, ele é filho da Cleia, né, do Carlos, que já está no mundo espiritual. E a gente acaba assumindo vários papéis. E dentro desse processo todo, essa pergunta eu faço para os meus mentorados: quem é você? E a gente entende que nós, dentro desse processo todo de assumir várias personalidades, nós temos que encontrar a verdadeira essência daquilo que nós somos. Então eu posso dizer que hoje o Carlos Catuípe, ele é uma personalidade que está engajado em desenvolver a mentalidade vencedora das pessoas. Então é a missão. Eu considero que a humanidade são meus irmãos, né? Então nós estamos aqui trabalhando justamente para entender todo o processo e ajudar as pessoas a evoluírem cada vez mais e desenvolverem suas missões. E eu sou um canal, posso dizer assim, um canal. Agora, fora dos palcos, é esposo, é pai, é irmão, e a grande humanidade, eu vejo que cada vez mais está necessitando dessa unidade, sabe? E a gente tem uma missão grandiosa dentro desse processo, sim. E considerando a tua história, Carlos, o que é que te levou a ter essa vontade de ajudar as pessoas, de desenvolver a mente vencedora? Fala um pouquinho, inclusive, da tua trajetória, digamos, da tua formação, para a gente entender um pouquinho como é esse elo aí. Maravilha. Durante muito tempo, a minha família foi uma família muito escassa, né? Meu pai e minha mãe sempre batalhando, buscando ganhar o pão de cada dia. Então, eu cresci num lar onde a escassez era muito grande. Então, quem me vê hoje, diz, o cara já conseguiu, né? Nasceu num berço de ouro. E não. Na realidade, eu e a minha esposa, nós tivemos essa trajetória muito parecida, né? Meus pais brigavam muito por falta de dinheiro, por falta de relacionamento. E aí eu presenciei muitas coisas durante a minha infância. Brigas, discussões, agressões, muitas vezes também. E isso tudo vai determinando dentro da gente um questionamento. Cara, mas para aí, o que é isso, né? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí, naquele momento, nasce uma coisa que eu fui descobrir muito tempo depois, que é a famosa ansiedade. A ânsia de querer mudar algo que muitas vezes a gente se sente incapaz de mudar. Mas
o tempo foi passando, eu fui buscando trabalhar aqui, trabalhar ali, de alguma forma tentar ajudar a família. Até que chegou um momento que eu já estava bancando meus pais financeiramente e com a minha esposa, com a minha família. E aí chegou um momento que as finanças travaram. E é aquele momento onde parece que Deus quer te dar um sinal e ele trava a tua vida. E diz, pô, cara, não é por aí. Tem um outro caminho que você vai precisar desenvolver. E aí é que eu fui buscar uma mentoria. Um mentor chamado Mauro Quitico, que é um grande escritor lá do Rio Grande do Sul. E o Mauro, né, com uma sensibilidade grandiosa, disse para mim, Carlos, eu estou sentindo que você tem essa tendência a trabalhar com pessoas, por que você não vem fazer a formação em psicoterapia conosco? E eu, puxa, Mauro, é uma área que eu me interesso muito. E quando eu tinha 8 anos, eu me lembro que as pessoas perguntavam, né, as crianças perguntavam na escola, você vai crescer quando crescer? Uns diziam que eles queriam ser médico, outros advogados, e eu dizia que eu queria ser psicólogo para entender a mente das pessoas. Por que umas eram mais irritadas, outras eram mais calmas, outras eram tranquilas, outras mais tristes? O que acontecia dentro das pessoas? E aí, com esse convite do Mauro, eu acabei fazendo a formação em psicoterapia e dali eu não parei mais. Eu entrei para a PNL, aí depois fiz a formação em coach. Estamos trabalhando hoje, unindo a psicoterapia com o processo de física quântica, entendendo a questão energética. E a gente não para de estudar nunca. Então, eu comecei a atender muitas pessoas em consultório. Aí, como o Eduardo falou, né? Eu tinha uma carreira de música, eu tinha uma banda, fazia bastante show no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cheguei até o Paraná, cheguei até vir a São Paulo, mas a carreira de música parece que deu uma travada de, cara, o que é? Porque aí, justamente, o caminho, que talvez aquele caminho da consciência, da alma, diz assim, não, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui. O que você veio para fazer foi isso aqui. E durante os shows, Eduardo, uma coisa muito interessante que eu queria que as pessoas entendessem a mensagem que aquela música estava trazendo. Então eu começava a falar da música. Essa música fala de pensamento positivo, disso, daquilo. E os músicos diziam assim, tá, chega de palestrar, bora cantar agora. E eu já era palestrante na época da música. E aí comecei a trabalhar com a mentalidade, entender a mente das pessoas. Atendi muitas pessoas em consultório. Muitas mesas, assim, tinha dias que eu chegava às 8 da manhã, saía às 10 da noite e eu adorava aquilo, se abriu um outro mundo. E eu comecei a entender que dentro das pessoas existia um padrão de mentalidade, comecei a entender muito sobre mente e durante alguns trabalhos também espirituais que eu participei, eu fui simplesmente convidado a desenvolver um trabalho dentro dessa área. E aí eu comecei a entender, cara, eu não posso ficar dentro de um consultório atendendo uma pessoa de cada vez. Eu tenho que criar um método e lançar esse método para o maior número de pessoas, porque é isso que vai fazer o diferencial. As pessoas têm veículos e ferramentas que elas têm que aprender a controlar, aprender a dirigir. E não adianta, às vezes pode fazer terapias intermináveis e o resultado não vai ser muito valioso. É importante que elas se autoconheçam para que elas tenham o autodomínio, o autocontrole e entendam do porquê que estão aqui, porquê que tantas coisas acontecem na vida e elas entendam esse processo e aí desenvolvam o autocontrole. E qual foi o papel do digital nesse processo? Porque eu acho que isso foi o que ajudou a escalar toda essa comunicação, né? E o digital veio justamente no momento em que a gente precisa, como você falou, escalar, colocar a voz para o mundo, né? O digital é a oportunidade que a gente tem hoje de levar essa mensagem para o maior número de pessoas e a gente está expandindo cada vez mais. Mas é uma coisa que eu gosto de unir, o evento, é onde a gente conhece as pessoas, a gente está em contato com as pessoas com o digital, usando os dois caminhos, né? Possibilitando da gente se encontrar. Então, a gente está viajando bastante, eu e a esposa, mas esse processo digital é maravilhoso porque a gente tem o contato ali com grandes mentes, com pessoas que podem nos mostrar como é mais fácil um caminho, mentores ao longo desse caminho, né? Eu fiz mentoria com Augusto Cury, Roberto Chiniachique, Lai Ribeiro, são pessoas que a gente acaba buscando como referências nesse caminho, né? Então, o digital é essa abertura das grandes possibilidades. Agora, também tem uma coisa, a gente tem tanta informação hoje. E por que mesmo com tanta informação, muitas pessoas, a grande maioria, está passando por dificuldades
desequilíbrios. Então, nós estamos passando uma grande revolução. E o digital veio para ajudar nesse processo, né? Então, a gente fica muito feliz em poder levar essa mensagem para o maior número de pessoas no digital também. O Gilberto, Gilberto Augusto, que também está aqui com a gente, ele fala muito que nesse meio da internetosfera, o segredo agora é saber separar o joio do trigo, né? Saber o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Eu acho muito legal o processo do Catuípe. A gente tá até aqui, ó, com um livro, acho que já mostrou também aí no vídeo, mas vocês vão ver o insert novamente aí do livro. O Catuípe, ele traz um pouco do conhecimento científico, um pouco do conhecimento acadêmico, mas levando esse conhecimento de uma forma mais popular para poder chegar até as pessoas. E isso, para mim, faz uma diferença muito grande, porque você não usa apenas o digital como meio de entrega do conteúdo. Você usa, na verdade, como meio de comunicação e você faz esses encontros presenciais. E é muito interessante, não sei se quem ainda não conhece, a gente vai deixar o link aqui para acessar a página do Catuípe e ver. Ele roda o país. Literalmente, ele sai em várias cidades. Você não vê o Catuípe fazendo um encontro online no Zoom com todo mundo de uma vez. Ele faz questão de estar ali perto das pessoas, de interagir, de fazer uma ação muito próxima. A gente até tem, né, um grupo de mentorados, uma média de 300, 400 pessoas num grupo de mentorados, onde essas pessoas a gente se encontra com elas de 15 em 15 dias para fazer a manutenção do processo. Mas essas viagens, o que eu senti no começo, né? Eu preciso ir aonde o povo está. Então, as grandes capitais, para a gente que está iniciando, né? Você que está iniciando hoje, eu quero expandir meu negócio. Como palestrante, como uma pessoa que quer mostrar o seu produto ou o seu serviço. Entrar nas grandes metrópoles não é fácil, né? E existe um processo. Agora, as cidades que estão carentes, por exemplo, mas que você pode chegar lá e fazer o seu evento e começar a agregar valor com eventos menores e depois ir crescendo, e foi essa trajetória que a gente começou. Então, a gente está indo, né, ganhando o interior cada vez mais, e aí automaticamente o pessoal da capital começa também a conhecer o trabalho. E não é por acaso que a gente acabou de fazer um evento ontem, um Casa Cheia lotado aqui em Recife, que é a nossa liderança vencedora, workshop, e é justamente uma estratégia onde a gente vai construindo, porque é aquela coisa, né? Todo mundo quer... não sei se vocês já ouviram a teoria dos 5 baldes, né? O primeiro balde é conhecimento, todo mundo precisa de conhecimento. O segundo balde é habilidade, a pessoa precisa ter habilidade. O terceiro balde é network. O quarto balde é onde você cria aquilo que você vai construir. E o quinto balde é a tua reputação. Então, dentro desse processo, muitas pessoas estão focadas no network. E o network sem conhecimento e sem habilidade não funciona. Precisa ter conhecimento, precisa ter habilidade. Então, cada passo é importante nesse processo. E essa formação é justamente onde a gente inicia o processo, vai desenvolvendo primeiramente o conhecimento e vai desenvolvendo as habilidades. E aí o network acontece. E a gente vai construindo um legado e vai construindo também uma reputação. Então, hoje, as pessoas que me conhecem sabem que a gente vem trabalhando com mentalidade, com transformação, justamente mais construindo cada passo com muita humildade, com muita tranquilidade. E tem uma história muito interessante, porque antes de participar do Go Digital, um ano antes, eu estava na plateia, olhando para o palco, eu e minha esposa, e eu estava mentalizando. E ela também, depois ela me falou que estava mentalizando. Eu ainda vou estar nesse palco. Depois a gente pode contar essa história, né? E um ano depois nós estávamos lá. Mas nada acontece por acaso, existe um processo. E esse processo tem que ser respeitado, né? Carlos, é fantástico. Você no início aqui adiantou que conhece, andando pelo Brasil, conhece vários formatos de mente. E eu queria que você explicasse pra gente o que é uma mente vencedora e depois o que é uma mente perdedora. Cara, tem uma frase que é muito bacana, né, que é assim: sofredores sofrem dores, vencedores vencem dores. Então, mas todo mundo nasce vencedor?
Não. Todo mundo tem os veículos e as ferramentas para ser um vencedor. Só que o que diferencia um vencedor do sofredor? O sofrimento, ele vem a partir da dor. Eu estou sofrendo uma dor aqui e essa dor, ela é para me mostrar que eu preciso fazer um caminho diferente, eu preciso mudar. Só que as pessoas às vezes se acostumam com aquela dor e elas começam a sofrer. Então, a dor, ela é inevitável. O sofrimento, sim, ele é uma escolha. Tem pessoas que escolhem sofrer. Eu não aguento mais esse emprego, mas eu vou ficar aqui porque eu não vá que eu não dê certo em outro lugar. Eu não aguento mais esse relacionamento, mas ruim com ele, pior sem ele. Então, é um processo mental onde este pensamento, essa crença limitante, essa forma de mentalidade, uma mentalidade rígida, né? Eu sempre brinco nas palestras, nos treinamentos, que entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, a mentalidade fixa é aquela velha melô da Gabriela. Eu nasci assim, me criei assim, eu cresci assim, vou morrer assim e nada vai mudar a minha mentalidade. Eu sou desse jeito, vou morrer assim. Agora, se você está aberto a novas possibilidades, você começa a buscar informações. O que eu posso fazer para chegar nesse lugar? O que eu posso fazer para criar esse processo? O que eu posso fazer para modificar e transformar a minha vida? Então, você começa a abrir a tua mente para novas possibilidades. Aí você me pergunta, tá, mas o que é a mente? A mente, imagina, eu quero que vocês imaginem a coisa mais valiosa que existe nesse mundo. O que é para vocês? O que é uma coisa que vocês sonham? Vamos supor que vocês poderiam agora ter a possibilidade de escolher o carro que você quisesse. O melhor carro do mundo fosse disponibilizado para você. Que carro seria? Imagina um carro aí. E se eu disser para você que a tua mente, ela é um presente de Deus para você, que é milhões de vezes mais valioso do que qualquer coisa que existe nesse mundo. Só que a grande massa da humanidade não tem a mínima consciência do que é a mente. E quando a gente busca entender esse processo, parece que as pessoas mais complicam para explicar do que nos trazem uma informação. Então, eu senti, cara, eu preciso de uma informação simples para que a gente tenha uma mudança coletiva, porque a gente não vai conseguir mudar o coletivo se não mudar o indivíduo. E aí eu comecei a trabalhar na forma de comunicação, uma comunicação clara, objetiva, para que as pessoas entendam. O que é a mente? A mente é um campo potencial. É a potência da tua alma. Mas então quem sou eu? Minha pergunta, eu sou a alma. Pergunta inicial lá. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os pensamentos, eu não sou os sentimentos. Tudo isso está trabalhando ao tempo, esperando a minha liderança. Que eu seja o líder da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas ações. Agora, o que a grande maioria faz? Foca no comportamental. O comportamental. Cara, o comportamental é o último nível. Primeiro tem o mental, depois tem o emocional e depois vem o comportamental. Ou seja, qual é a forma da manifestação? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações ou não ações e as ações geram os resultados. Então, para que eu tenha um resultado positivo, eu tenho que ter uma mentalidade a ponto de criar essa nova realidade positiva. É quântico? É. Mas o que é quântico? Cara, parece um bicho de 7 cabeças a física quântica. Não, é energia. Quando você ouvir a palavra quântica, quântico é energia. Como que a gente faz para controlar a energia? Se eu não tenho consciência, eu não controlo nada. Nem a mim mesmo, nem os meus pensamentos. Então, num mundo hoje que a tecnologia é cada vez mais avançada, a IA, ganhando cada vez mais espaço, o que sobra para o ser humano? Se ele não se desenvolver, se ele não desenvolver a sua mentalidade, ele vai ser o escravo da inteligência artificial. E muito disso já está acontecendo. Então, esse processo da mentalidade é você realmente entender quem é você, o que você recebeu para essa aventura chamada vida, e a mente é esse grande potencial, esse grande veículo, é a tua nave que você tem que aprender a dirigir. A partir disso, você cria riquezas inimagináveis, mas tudo começa com você tendo autoconhecimento. Mas se a gente pudesse, só mensurar rapidinho em percentuais, não sei se é possível. A mente, qual o peso da mente na realização de um sonho, né? Na busca concreta, por exemplo, pelo carro que a gente imaginou aqui. Qual o peso da mente nesse processo? Total, cara, porque o carro ele não existe se você não pensar nele. Tudo que você conquistou na tua vida hoje, de certa forma você foi buscar, imaginou. Hoje a gente tem aqui a tecnologia cada vez mais desenvolvida, mas alguém pensou nisso.
teve que passar pelo pensamento de alguém. Então, o que é o pensamento? O pensamento é o combustível da mente. O pensamento é a energia criativa. Agora, vamos fazer uma análise geral. Como que será que está o nível de pensamento da grande massa da humanidade? Será que está num nível equilibrado ou desequilibrado? Eu nem gosto de falar de doença ou saúde, né? Porque isso é uma questão de equilíbrio ou desequilíbrio. Como que está a grande massa? Será que está equilibrada ou está desequilibrada? Se a gente olhar o grande padrão da humanidade hoje, está cada vez mais desequilibrado. As pessoas são cada vez mais em guerra, mais separação, mais doença. Então, o que está acontecendo? É exatamente a falta de autocontrole. Eu não controlo a minha mente, eu sou controlado pelas coisas externas. Então, o que a gente tem que separar? Dois mundos. Existe o mundo externo, das pessoas, fatos e acontecimentos. O mundo que está na minha volta. Minha família, o governo, a cidade. E tem o meu mundo interno. Este mundo interno, eu tenho o controle. Eu tenho que ter. O mundo externo, não. Quando eu controlo esse mundo interno, eu tenho mais capacidade para criar aquilo que eu quero realizar no mundo externo. Eu quero um carro? Mas não é só pensar no carro. Porque muitas pessoas pensam, isso aí é como se fosse a lei da atração. Não. É simplesmente pensamento e realização. Não então, é só mentalizar, né? Nesse livro aqui tem os 6 poderes da mente vencedora. Quais poderes são esses? Primeiro, você tem que entender qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Por que eu vou fazer isso? Por que eu acordo todo dia? Muitas pessoas estão hoje chateadas sem ter a alegria de viver, a alegria de trabalhar, porque não entenderam o que estão fazendo aqui. Cara, tem que ganhar dinheiro. Cara, dinheiro é legal, é importante, só que não é tudo. O dinheiro, ele é uma das riquezas. Existem outras riquezas e que a gente tem que cada vez mais prestar atenção. A riqueza da saúde, a riqueza da família, a riqueza do profissional, para você trabalhar com alegria. Não tem dinheiro que pague você ter alegria no trabalho que você faz. E o dinheiro é a consequência disso. Só que a grande massa está nesse processo. E aí, não fugindo da tua pergunta, né? Essa mentalização, você pensar, cara, como é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Você começa a pensar nisso. Aí você, eu vou mudar a minha alimentação, primeiro passo. Então, eu vou começar a comer mais saudável. Segundo, vou começar a desenvolver uma atividade física. Mas será que eu quero só emagrecer ou eu quero realmente desenvolver uma vida saudável? Então, há uma diferença entre focar no emagrecimento e focar numa vida saudável. Você, para ter uma vida saudável, você tem uma mudança de estilo de vida. Para emagrecer, você vai fazer uma dieta ali e emagreceu. Mas daqui a pouco já engorda de novo. Então, a mudança de mentalidade vai ser totalmente... vai influenciar totalmente nas tuas ações. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas assim, as pessoas não fracassam, elas desistem. Por que elas desistem? Porque na primeira dificuldade elas começam a pensar, não é para mim, vou deixar para depois, quem sabe mais adiante eu consigo, agora não é para mim, acho que hoje está chovendo. Então, qualquer coisa tira elas do foco. E aí, pensando justamente nisso, num momento em que a gente está com o mercado de trabalho tão dominado pela IA e cada vez o ser humano pensando menos, qual é o impacto de trabalhar a mente hoje para uma liderança, para poder não só ter a habilidade de fazer o trabalho ali, mas de fazer a gestão, de fazer o controle, de ter até mesmo a inteligência emocional para fazer isso? Você falou as 2 palavras principais, inteligência emocional, né? E a gente nunca ouviu falar tanto de inteligência emocional como a gente está falando nesses últimos anos e nesse último tempo. Porque a inteligência emocional é a habilidade de controle mental e emocional. Isso dentro do nosso método, né? Claro que existem outras pessoas que falam sobre inteligência emocional de uma forma até às vezes superficial. E eu digo, cara, inteligência emocional talvez seja a habilidade mais importante daqui para frente. Por quê? Se você não controla as suas emoções, você não controla nada. Você é controlado por elas. Só que para que eu desenvolva esse autocontrole, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que dentro de mim existem 2 correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento que vem do meu ego, do instinto animal de sobrevivência, e tem outra que vem da minha fonte, da consciência, da verdadeira essência que eu sou. E aí, dentro desse processo todo, ainda tem o mercado, tem as pessoas que eu preciso gerir, tem todo um processo que começa com a minha autoliderança. E hoje, o mercado cada vez mais, imagina o cenário comigo. Daqui a um tempo, muitos empregos não vão existir mais. Muitas pessoas vão perder seus empregos
para a máquina. E o que é da máquina vai ser da máquina e não se discute sobre isso. Não tem como a gente entrar em conflito com isso. Faz parte do processo. A mudança, guarda bem essa informação, a mudança é a única constante que existe na nossa vida. Tudo muda o tempo todo, já dizia o Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo. Agora, e você? Ah, não, eu quero ficar do jeito que eu tô. Eu não quero mudar. Mas aí pergunta para as pessoas, vocês querem um mundo melhor? Sim. Para isso, nós precisamos de pessoas melhores. E como é que a gente vai ter pessoas melhores se as pessoas não querem mudar? Elas querem continuar do mesmo jeito, né? Então, muitas pessoas durante a pandemia disseram assim, eu queria que voltasse ao normal. Que normal é esse? É o normal da doença, o normal do desequilíbrio. Então, o mundo tecnológico hoje vai tomar aquilo que tem que ser tomado. E a gente, para não entrar num processo onde a gente vai se sentir um pouco supérfluo, porque já está surgindo uma camada da sociedade que é uma camada bem inútil, que não está fazendo nada, que está ali no joguinho de computador, jogando no tigrinho, botando dinheiro fora, pedindo dinheiro para os outros ainda, né? E aí, quando a gente começa a entender esse processo, cara, a única coisa que eu posso fazer é aprender a dominar aquilo que é o essencial do ser humano. E eu sempre falo para as pessoas, vocês que estão aqui no nosso workshop e vocês que estão aqui agora, nesse momento, né, assistindo o Go Explosion Cast, vocês vão entender qual sempre será a nossa arma secreta em relação à inteligência artificial. Que, vamos quebrar um paradigma, não é artificial. Todo mundo fala, inteligência artificial. Cara, de onde é que surgiu a inteligência artificial? Ela é formada pela inteligência humana, porque foi o humano que colocou os dados lá, porque hoje ela vai lá. Mas então, o que faz com que a gente nunca perca a nossa essência? É uma coisa chamada pensamento. Pensamento. O poeta Descartes já dizia, né? Penso, logo existo. Mas pensa o quê, meu filho? Qual o teu padrão de pensamento? Então, quando eu domino o meu pensamento, eu me abro para novas possibilidades, eu tenho essa consciência, eu crio novas coisas. Então, quem serão os nossos futuros inventores de novas possibilidades? E aí é que está o poder de criação das mentes brilhantes, mentes vencedoras. O verdadeiro vencedor não é aquele que vence o outro, ele vence a si mesmo, seu medo, sua ignorância, seu ego. E a partir desse processo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem é que me fortalece? Aí vem um processo espiritual junto, vem um processo de Deus. Cara, nós estamos conectados ao Google Universal, sim ou não? Agora, será que essa comunicação ela está cada vez mais fluindo ou nós estamos dentro de uma mente preocupada, tensa, nervosa? Então, se a gente não tem controle, a gente vai sucumbir. Como é que tem um equilíbrio para ter esse controle? Aí são ferramentas, né? Isso que a gente vem desenvolvendo. Tem uma ferramenta grandiosa que eu considero assim a ferramenta mais poderosa do mundo, de tudo que eu estudei até hoje, para que você desenvolva esse autocontrole. Claro que, primeiramente, você tem que entender quem sou eu, quais são os veículos e ferramentas que eu recebi dessa vida. Eu recebi o veículo da mente, o veículo emocional, o veículo físico. Muitas pessoas se olham no espelho e pensam, eu sou meu corpo. Não, você não é o seu corpo. O seu corpo é um veículo. Imagina, né? Eu tenho 51 anos. 52 anos atrás, eu não existia. Aí, 51 anos atrás, nasceu um menino. E aí, o pai olhou para o menino, esse aqui vai ser o Carlos Catuípe Júnior. Vai ser o Júnior. Quem é o Carlos? É o nome dado para o meu avatar, meu corpo. E aí, eu recebi, além do corpo, uma mente. Só que quem sabe disso? Quem estuda, quem vai atrás, quem vai se conhecer. E aí, essa mente é o quê? A mente é o campo de infinitas possibilidades. Ela não é nem positiva nem negativa, ela é teu campo potencial. Você que tem que aprender a controlar. É a tua nave. Só que quem sabe controlar, quem aprende esse controle? E aí é que você começa a entender. Então, eu tenho a mente, eu tenho um poder de manifestação emocional, que é uma energia que eu sinto. Muitas vezes você chega perto de uma pessoa que está irritada, você sente a irritação dela. Ela nem falou nada, mas você já sente. Como? É o campo energético. E o corpo físico, que é feito de células, moléculas e átomos. Então, a gente tem que entender de física, a gente tem que entender de energia, de espiritualidade, mas de uma forma não religiosa, mas numa questão de expansão de consciência. Beleza, entendi que eu tenho todos esses veículos e ferramentas. Como é que eu faço para controlar? Tem uma ferramenta chamada auto-observação. Você observando a você mesmo.
Como assim? Eu me observando no espelho? Então eu fico me observando, não. Você observando a tua mente, teus pensamentos. Tua mente é a tua casa. E os pensamentos, eles são essas interferências dentro desse processo. E você tem que estar ligado. É aquela observação de quem você é, não só quando os outros estão olhando, mas quem você é quando você está sozinho, né? Também, porque quando você está sozinho, aí vem vários pensamentos, vem várias imagens, muitas vezes, desejos que a gente tem, né? Isso tudo a gente tem que ter consciência de que nós recebemos, desde que nós nascemos, uma programação instintiva, que a gente chama de ego. Esse instinto de sobrevivência faz com que a gente vá para a luta. O ego, ele tem essa conotação, nos proteger daquilo que pode ser ameaçador. É uma programação que foi construída desde os primeiros seres humanos na Terra. Eles começaram a lutar para sobreviver e foram criando uma programação instintiva que nós recebemos através do nosso cérebro reptiliano. Está aqui. Então, nós nascemos, o bebê já chora, e quando está com frio, quando está com fome, quando está com dor, ele chora porque ele tem o instinto animal. O instinto animal nada mais é que o nosso ego. Então, o ego ele vai estar sempre querendo te proteger de algo, te sabotando. Não vai, olha, pode ser um golpe, para com isso aí, cuidado com o outro. Então, dentro desse processo, as pessoas acabam sendo controladas pelo próprio ego. E a gente vê uma sociedade adormecida, uma sociedade hoje doente emocionalmente, justamente por causa disso. Agora, quando a gente começa a se conhecer, você começa a perceber, opa, que tipo de pensamento é esse? De onde é que vem? Ah, é do meu ego. Agora, qual a melhor forma da gente começar isso? Né? É percebendo o sentimento. O que é o sentimento? É a manifestação da valorização do pensamento. Cara, esse é um negócio meio complexo, mas quando a gente entende, e é fácil de entender, porque quando você começa a entender isso, meus mentorados em 4 sessões, eles já estão dando aula praticamente, né? E é muito bacana ver isso. Então, eu tenho muitos mentorados, inclusive psicólogos dentro da mentoria, e pessoas que são eternamente gratas dentro desse sentido. Assim, cara, faz todo sentido eu perceber todo esse processo. Agora, como é que é o primeiro passo? É você perceber quando você está se sentindo mal. Porque o sentimento, a gente pode pensar, o sentimento não é físico. Ele é físico. Você sente uma raiva, você sente um medo, você sente uma insegurança. Esse sentimento, ele está te dizendo, você não está no controle da tua mente. Se você se sente nervoso, opa, o que está causando esse nervosismo? Aí você tem que buscar o entendimento de lá na mente, por que eu estou nervoso? Ah, porque eu me irritei com fulano. Ou alguém falou tal coisa e eu me irritei. E avaliar que isso tem consequências práticas, né? A gente está falando muito do mercado, você falou aí de vários mentorados na área de psicologia, tudo, mas isso também serve para aquelas pessoas que estão atuando na liderança e no empreendedorismo. Exatamente. Tudo que a gente está passando hoje, primeiro, a gente tem que entender de autodomínio. Ou seja, hoje nós estamos realizando um workshop Liderança Vencedora. Ok. Para quê? Para desenvolver a habilidade, as soft skills, habilidades socioemocionais dos líderes. Ah, mas os líderes não têm? A grande maioria não tem. Por quê? Porque o líder é treinado para focar no resultado. Resultado, missão dada, missão cumprida. Não interessa o que aconteça, vamos lá, a equipe tem que buscar o resultado. Só que muitas vezes a gente acaba sobrecarregando, entrando num processo autodestrutivo, tendo dificuldade de comunicação. O que a gente fala uma coisa, daqui a pouco o outro entende outra. Então tem todo um processo ali que precisa ser ajustado. E essas habilidades socioemocionais, elas que vão fazer totalmente diferença daqui para frente. Por quê? Imagina comigo o cenário. A IA cada vez mais presente, tudo sendo automatizado, mas quem é o nosso cliente? É sempre um ser humano. Então nós temos que entender qual o perfil do cliente, o que ele está buscando e como que a gente vai atingir isso. Se as pessoas estão automatizadas e cada um para o seu canto, as pessoas vão se afastando cada vez mais. E nós somos seres humanos, nós temos a necessidade de lidar com os humanos. Por isso que as empresas estão cada vez mais buscando a humanização, embora a IA esteja crescendo cada vez mais. Então, a gente tem um meio termo, não só totalmente automatizado e também não só fazer o humano virar a máquina.
é agora justamente equilibrar as duas áreas. E aí o ser humano poder ter o controle sobre a máquina, mas principalmente desenvolver o controle sobre si mesmo, que é o que vai fazer a grande diferença daqui para frente. Então, quando eu começo a trabalhar essa mentalidade, eu começo a entender que eu sou a soma daquilo que eu vou pensando a cada dia. Se o meu padrão de pensamento está confuso, automaticamente a minha vida vai estar confusa. O mundo interno cria o mundo externo. E quanto mais consciência disso, mais eu vou organizando essas janelas da minha mente e eu consigo equilibrar todas as coisas a partir do meu autoequilíbrio. Então, na gestão, lidar com pessoas, né? Não só a questão da empatia, mas entender, cara, eu entendo o Natan e como é que eu posso fazer para ajudar o Natan a se desenvolver? Não dar o peixe para o Natan, mas entender o que ele precisa e auxiliá-lo nesse processo de crescimento. Mas tem um detalhe aí, Carlos, que você falou de todo esse processo do equilíbrio mental, né, para não enfrentar, mas para a gente conviver com a questão da inteligência artificial. Mas aí pensando no líder que está lá, no dia a dia, na prática, como é que eu vou exercer a liderança de uma forma que eu possa manter meu time motivado, sabendo que o mercado já está indicando que em algum momento algumas funções vão ser substituídas por inteligência artificial? Como é que eu preparo a minha equipe para viver esse novo cenário? Bom, não importa o que acontece lá fora, o que importa é o que acontece dentro das pessoas, né? Então, esse cenário, ele vai mudar. E, querendo ou não, ele vai mudar. Agora, temos que ter medo do cenário? Bom, o medo, ele é a consequência da falta de preparo mental e emocional. Porque, como eu falei, né? Se as pessoas não estão preparadas para as mudanças, elas vão sofrer mais esse processo. Agora, cara, o que é a segurança? Muitas pessoas buscam segurança. Né? Eu quero um emprego que me traga segurança, que eu tenha previsibilidade. Legal. Mas o mercado está mudando a todo momento. Então, o que realmente vai me trazer segurança daqui para frente? Fica essa pergunta no ar, né? Se chegarem para você hoje, Natan, valeu, foi muito legal ter você aqui na nossa equipe, mas nós estamos mudando aí, agora nós vamos ter um robô que vai assumir aqui o teu processo. Obrigado, valeu. O que você faz, Natan? Cara, não sei, agora com a minha idade estou ferrado, não vai ter mais nada para fazer. Pensamento negativo. Ou seja, nós temos que buscar novas possibilidades. Cara, eu tenho a possibilidade de criar novas possibilidades para minha vida. Então, gratidão, terminou um ciclo, vai iniciar outro. Agora, eu não posso ficar preso naquilo ali. Se querem me substituir, é porque eu sou substituível. E se eu sou substituível aqui, eu tenho que procurar criar algo que eu não seja substituível. E aí vem o empreendedorismo. O empreendedor, durante a pandemia, muita coisa fechou, muita coisa acabou, as pessoas tiveram que se reinventar e criaram hoje patrimônios grandiosos porque elas mudaram. Elas não estavam felizes em algum lugar, mas criaram novas possibilidades. Elas foram obrigadas a mudar. Sabe aquela coisa? Estou te mandando por esse caminho aqui, mas você não está enxergando. Então, fechou a porta. Mas como equilibrar isso tudo? Essa dificuldade, essa dor? Hoje, muita gente quer ir para o mercado digital. A gente está vendo um mar de oportunidades ali surgindo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse medo da mudança, que você falou no início, que trava um pouco. Como é que o treinamento e o contexto no geral de pensar e de trabalhar a mente pode ajudar a dar aquele passo que você precisa? Totalmente. Ótima pergunta, Edu, porque a transição de carreira, eu trabalho muito com os mentorados que querem fazer transição de carreira. E essa transição de carreira começa primeiro com ela tendo clareza daquilo que ela quer. Beleza. Chegou um rapaz para mim e disse, cara, eu quero passar em medicina. Eu quero ser médico. Primeira pergunta que eu fiz para ele, você quer ser médico ou é a família que quer que você seja médico? Aí ele ficou pensando, não, eu quero. Então, se você quer, a gente vai conseguir. Em meio ano, ele já estava fazendo a faculdade de medicina. E o que falta das pessoas hoje é clareza sobre aquilo que elas querem. Porque muitas querem dinheiro. Só que não é só o dinheiro. Eu quero a fama, eu quero o sucesso. Cara, não é o sucesso. Sucesso é a realização da nova realidade que você deseja. Beleza, que realidade é essa? Como que você imagina a tua vida rica? Como que você se imagina no futuro? De uma forma... Eu faço um trabalho onde ela vai mentalizar, às vezes quando ela está com dúvida, se eu vou por aqui ou por ali.
vamos mentalizar os dois cenários. Como que você se sente nesse cenário e como você se sente nesse? Usando técnicas de PNL. Ela começa a perceber, cara, nesse cenário aqui eu me sinto muito melhor. Agora eu tenho mais clareza do que eu tenho que buscar. Ela sentiu o caminho. É o sentir. Então aí vem a influência da alma. Por que eu quero fazer isso? Qual é o propósito? Por que você vai levantar todos os dias para fazer o que você faz? E eu tenho uma frase que me norteia nessa questão do trabalho, Edu e Natan, que é a seguinte: talvez você possa usar essa frase para você. E diz assim: trabalhar é ajudar na construção de um mundo melhor ao lado de Deus. Então, se você hoje convidar Deus para ser teu sócio, o que você iria propor para Ele? Faz esse pensamento. Cara, pois é. Se eu fosse convidar Deus para ser meu sócio, o que eu ia propor pro cara hoje? O cara é o grande poderoso, ele pode me ajudar em todos os processos. Agora, você quer realmente isso? Ele vai perguntar. Eu quero. Você está disposto a pagar o preço para isso? Estou disposto. E aí, então, a gente vai fazer acontecer. E as coisas começam a acontecer. E aí vem as dificuldades. O empreendedor hoje, ele está enfrentando uma grande batalha. Só que essa batalha começa dentro de si. Se eu não acreditar no meu potencial, eu nunca vou chegar lá. Então, primeiro eu tenho que entender qual é o teu porquê. Tá, meu porquê é forte, o como eu vou dar um jeito. Agora, o porquê tem que ser forte. E aí vem o processo mental. Porque qualquer coisa, aquilo que eu te falei, as pessoas não fracassam, elas desistem. Na primeira dificuldade, vem um pensamento. Eu acho que não vai dar. Não é para mim. Ou não era para ser. Não. Vamos buscar o que você tem que desenvolver de habilidade para chegar lá. Eu tenho que falar melhor, eu tenho que me comunicar melhor. Então, vamos desenvolver a comunicação. Mas eu tenho que usar técnica. Cara, você pode aprender muita coisa. Agora, o teu porquê é o mais importante. Tem gente que nem fala de uma maneira muito legal e hoje, tem uma audiência grandiosa. Então, não é só a comunicação, mas também o porquê que você vai fazer aquilo ali. Eu considero isso. Primeiramente, o teu propósito. Aí depois você mentaliza. Como que eu faço isso? E aí você vai para a realização, porque não é só mentalização, como a gente falou, realiza. E aí você vai cada vez mais ajudando pessoas, entendendo o processo ali de como se reunir com pessoas, como buscar fazer compartilhar esse processo, esse sonho. E nesse processo de realizar, de compartilhar sonho, você falou um pouquinho sobre chamar Deus para ser seu sócio. E aí eu vou fazer um paralelo que hoje você tem a parceria com o Worksplosion, com a Vendino para fazer. Sim. Qual é, na tua visão, a importância de encontrar parceiros para poder crescer? Acho que o ser humano não consegue fazer tudo sozinho. De jeito nenhum, cara. A gente tem... quando a gente começa o processo, a gente começa a se abrir para novas possibilidades. E essas novas possibilidades, a vida vai trazendo para a gente novas pessoas. Então... sua mão tem 5 dedinhos. Novos ambientes trazem novas pessoas. Novas pessoas te trazem novas ideias. Novas ideias, novas ações, novos resultados. Então, quando a gente se abre, cara, eu quero crescer profissionalmente, eu quero buscar uma carreira X. E eu começo a andar, a caminhar, a fazer o movimento. E aí começam a aparecer pessoas. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo, há poucos anos atrás, até que eu cheguei aqui no Worksplosion? Existia acho que uns 3 anos atrás, eu vi uma divulgação. Gold Digital Festival. Que bacana! Vários palestrantes. Na esquina da minha casa, ali em João Pessoa, eu tava morando em João Pessoa, ali perto do Shopping Manaíra. E tinha um outdoor ali. Um outdoor enorme ali. Eu digo, puxa, olha lá, toda essa galera vai estar lá em Recife. Cara, eu tenho que estar nesse evento, E eu fui pro evento. Compramos lá o ingresso Smart, eu e minha esposa, a pulseirinha verde, e fomos pro evento. E começamos a assistir lá, grandes players palestrando. Maravilhoso, evento maravilhoso. E, cara, é esse ambiente que eu quero estar. Então, o que eu estou mentalizando? Eu quero estar lá. Eu quero estar próximo dessas pessoas. Eu quero aprender com elas. Eu quero me desenvolver. E quero chegar a um ponto onde eu possa ser um profissional, onde eu possa dar aula também. E por que não?
E eu já estava fazendo ali as minhas palestras, mas eu queria cada vez mais aprender mais com as pessoas. Então, naquele ano eu fui ali e conheci o Go Explode exatamente do Go Digital. Olha, tem uma plataforma, a gente usa e tal. Entramos em contato com a plataforma, a gente tem alguns eventos que a gente faz. Vamos começar a trabalhar com o Go Digital, Go Explosion. E foi tão bacana porque há um grande diferencial agora, né, sem fazer propaganda, não é nada disso, porque a plataforma Go Explosion, nós crescemos praticamente juntos nessa área de eventos, né? A gente começou, não tinha ainda uma plataforma para venda de eventos. E eu acho que eu posso ter sido o pioneiro ali para ajudar nesse processo de criar. E hoje, com a Vindino, tá cada vez melhor, né? E aquele processo ali, cara, a gente tem aqui uma plataforma de cursos, de desenvolvimento. Poxa, que bacana. Então, vou começar a trazer as minhas palestras para cá. Começamos a fazer. E a partir daquilo ali, a gente começou junto. E o mais bacana que a gente sente é o acolhimento do Go Explode, né? Esse amparo, assim, cara, nós estamos aqui para crescer e você chama o suporte, a galera tá ali com você, você tem uma pessoa que está do teu lado praticamente o tempo todo para te ajudar no que você precisar. E foi justamente isso que fez com que a gente crescesse rapidamente em menos de um ano. E um ano depois de ter ido no Go Digital, eu estava recebendo uma placa de 1 milhão de faturamento no Go Digital do ano seguinte, depois de ter feito a palestra no Go Digital. Agora, o que existe aí? Existe mentalização, existe você realmente ir buscar, fazer um movimento, mostrar resultado. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu entrei para Go Digital, para o Go Explosion. Agora o cara é sucesso. Não é só isso. Existe um processo que tem que ser construído. E tudo isso começa a ser construído na sua mente. Então, se você é líder, empresário hoje, não existe empresa sem empresário. Às vezes eu recebo, né, alguns empresários que chegam para mim na mentoria: Carlos, minha empresa está quebrando. Eu digo, cara, sinceramente, tua empresa não está quebrando, é você que está quebrando. Eu tenho que ser sincero com você, porque não existe empresa sem empresário. E muitos hoje são empresariários, estão presos na empresa ali, presos no processo, não saem daquilo ali. E, cara, nós temos que expandir, você tem que treinar pessoas. Mas eu não tenho paciência. É aquela coisa, você muitas vezes fica preso na operação, não cuida da sucessão e você não pode nem ficar doente. Porque exatamente. Se você parar um dia, teu negócio para e aí como é que a coisa funciona? Como é que você tem saúde mental? Como é que você tem saúde física? Se exatamente. Você não consegue parar. E é isso que a gente está recebendo muitos líderes hoje que trazem essa questão, né? Puxa, cara, eu tô nesse processo, eu não tenho paciência para ensinar as pessoas aquilo que eu estou fazendo hoje que está me sobrecarregando. Então, nós temos que desenvolver essa paciência. Porque se você não fizer isso, como é que você vai estar daqui 5 anos? A tua saúde vai estar mais debilitada e todo o teu patrimônio ele pode ir em direção à falta da saúde. Hoje as pessoas falam assim, meu problema é dinheiro. Cara, se o teu problema é dinheiro, agradece, porque você tem como buscar e fazer dinheiro. Agora, se o teu problema é uma coisa que o dinheiro não paga, aí você tem um problema. Essa visão de 5 anos, acho que é uma pergunta bacana, né, Nathan? Quando você fala que as pessoas não conseguem olhar para frente, como é que você visualiza hoje esse mercado de treinamento, de qualificação daqui a 5 anos com toda essa mudança tecnológica? Cara, esse é um mercado que não vai parar nunca. Por quê? Nós temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo e cada vez crescendo mais. Então as pessoas estão precisando desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Por que a gente vê isso? Porque, imagina o cenário comigo, cada vez mais a IA tomando conta, as pessoas com seus óculos tridimensionais, lá no mundo dimensional. E o que está faltando ali? Vai ficar faltando depois de um tempo o calor humano. Elas vão sentir, porque há uma necessidade humana de relacionamento. Só que as pessoas falam assim, quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto dos animais. Cara, você vai ter que desenvolver as habilidades para lidar com o ser humano, porque Deus gosta de relacionamento. Deus criou pessoas de todas as cores, credo, time de futebol, partido político. E aí?
O que eu posso fazer? Tem gente hoje que acha que é cachorro, que acha que é cabrito. E o que eu posso fazer com isso? Eu só posso abençoar e dizer, cara, espero que você se encontre. Né? Como cabrito, que você... Tá tudo certo. Agora, dentro do meu processo, eu tenho que me conhecer e entender, cara, o que eu posso contribuir para que eu leve para as pessoas uma mentalidade onde elas tenham um desenvolvimento. E aí há o diferencial. Então, hoje, todo mundo pode escrever um livro lá com o ChatGPT. Mas e aí, cara? Você vai fazer uma palestra do teu livro. Você vai falar o quê? Cara, eu não sei, foi o chat que escreveu. Não fui eu não tenho esse conhecimento. Então fica uma coisa meio superficial. Tem que ler, tem que estudar, tem que se aprofundar. Mas não é só teoricamente, meu amigo. É na prática, é no dia a dia. E essas técnicas você precisa desenvolver internamente. E isso, a IA pode te dar o caminho. E o próprio ChatGPT, se você não preparar o prompt, se você não tiver ali o ser humano fazendo a pergunta, sabendo o que perguntar, não tem resposta. Mas justamente, ó, o que eu acabei de falar há pouco tempo? Nós estamos conectados com o Google Universal. O que é o Google Universal, né? Falando de uma forma figurada? É Deus, é a nossa consciência divina, da qual nós somos parte. Ou seja, é como se nós fôssemos a gotinha do oceano procurando o oceano. Mas, enfim, como que nós ajustamos essa comunicação? Se você não sabe o que perguntar, você não vai ter resposta certa. Então, o desenvolvimento dessa mentalidade e essa expansão de consciência faz com que você tenha perguntas melhores. E aí você vai ter respostas. Mas dentro desse processo de manifestação no teu dia a dia, a vida é uma aventura de ida, viagem de ida. E a gente está todos os dias crescendo e aprendendo com o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso é o aprendizado que a gente tem cada dia. Só que eu estou muito focado nisso, focado naquilo. Calma, vai fluindo, vai percebendo qual o caminho. Porque o caminho ele está se revelando. A vida é uma aventura, é o que tem no final do livro, né? Muitas vezes as pessoas elas vão travando uma batalha, matando um leão por dia. Por que você tem que matar um leão por dia? Né? Não tem necessidade, porque é um estado de consciência onde eu tenho que matar um leão por dia. Eu boto uma armadura e eu vou para a guerra, eu vou para a luta. Se você está se armando, você vai encontrar a luta. Agora, vamos se desarmar? Vamos fluir, vamos relaxar um pouquinho? Vamos perceber que uma mente ocupada não é uma mente criativa? Estar ocupado não está sendo produtivo? Então há uma diferença aí na liderança. Cara, eu tenho que ser produtivo, mas se eu não consigo controlar a mim mesmo, a minha mente, e usar a minha mente de forma criativa, eu vou estar sempre apagando incêndio. Eu vou ser o líder bombeiro. Sempre apagando incêndio do que está acontecendo. E eu tenho que treinar a minha equipe junto. E há a diferença de líder e chefe. Chefe manda. O líder vai junto, tá junto na linha de frente. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí a gente vai treinando cada vez mais. E aí a equipe fica forte. E a gente cria novas possibilidades. Vamos usar IA? Vamos usar, mas não ser usado. E é o grande diferencial do ser humano que tem consciência. Se não tiver consciência, vai ser controlado pela IA. E tá tudo certo. Carlos, você fez esse trajeto, né, de sair do atendimento presencial e ir para o digital. E eu queria que você deixasse um recado para quem tem conhecimento, né, para quem tem algo a compartilhar, mas ainda não ingressou no digital. Inclusive pensando nessa concorrência que existe, que a gente precisa reconhecer. Na sua área, por exemplo, a gente tem outros grandes nomes como você, mas para quem está começando agora, né, como se diferenciar nesse mercado e como sobreviver nesse mercado? Bom, o mercado digital é um mercado grandioso, né, que está cada vez mais em crescimento. E eu vejo que a grande dificuldade das pessoas hoje é ajustar uma comunicação dentro do digital, porque elas se comunicam bem diariamente com as pessoas. Mas quando coloca uma câmera, parece que a coisa trava. E aí ele precisa de um processo onde ele vai desenvolvendo uma habilidade de falar com aquela câmera ali, com aquele celular, enfim, onde tiver alguém ali assistindo. Mas principalmente é o propósito, que a gente já falou. Cara, qual é o meu porquê? Por que eu quero levar isso aqui? Por que essas pessoas elas vão ser beneficiadas com aquilo que eu estou fazendo? Qual um diferencial que eu posso criar? Porque dentro delas, elas têm que perceber qual é a minha essência, o que eu sou bom e o que eu posso contribuir com essas pessoas
com aquilo que eu sou bom e eu posso melhorar cada vez mais isso. Então, uma coisa que você faz com amor, que eu faço muito bem feito, que eu faço com carinho e transformar isso em um serviço. E o digital, ele simplesmente vai fazer você levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Ele amplifica aquilo que já é bom. Agora, se não for bom, ele também vai amplificar. O marketing ele pode destruir um produto que não é bom e acabar com o produto. Então, primeiro é a formação. Você tem que saber exatamente, cara, o que eu quero, como é que eu faço para me desenvolver dentro dessa área e realmente poder levar a melhor mensagem. É um mercado competitivo? E sempre vai ser. O mercado ele é competitivo. Agora, o que vai fazer a gente diferenciar? É justamente você entender o que eu tenho de novo que eu posso oferecer que talvez essas pessoas não tenham. E eu tenho um mentorado, né, que ele estava muito triste. Chegou para mim assim, cara, eu tô chateado porque eu tenho uma academia, a minha academia é uma academia de periferia e a poucas quadras da minha academia abriu uma super academia. Daquelas academias que... Nossa, nas máquinas novas e tal. Então eu fiquei meio chateado ali, porque eu tô vendo que eu vou perder meus clientes e tal. Cara, qual é o teu diferencial? Você já foi na academia? Fui, bacana e tal. Tá, mas o que tem na tua academia que não tem lá na outra? Aí ele começou a pensar. Ele não estava nem conseguindo ir na academia dele. Eu disse que não. Veja bem, qual o propósito? Como é que você começou esse caminho? Como que você iniciou? Eu comecei trabalhando na academia. Eu não era sócio, eu não era proprietário. Só que eu gostei tanto do processo que eu fui dando meu sangue ali e me convidaram para ser sócio. Porque eles viram que eu tinha um brilho nos olhos. E por que esse brilho hoje já apagou? Por quê? Porque existia uma outra concorrente maior que você? Não. Então vamos focar naquilo que você tem habilidade. Qual que é o grande diferencial? É que, cara, eu tenho um atendimento que é especializado, que é diferente, que é um atendimento em que a pessoa se sente amparada ali. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Porque quando a pessoa se sente abraçada, ela sai dali, o resultado que ela quer, ela pode pegar na máquina que é melhor ou na máquina que você tem. É o resultado, você está ali, se importa com ela. Então, o grande diferencial hoje é o ser, o próprio ser. Eu não olho para as pessoas e digo, eu quero o dinheiro dela. Não, eu quero o teu resultado. E quando você simplesmente olha e quer ajudar realmente a pessoa a atingir o resultado, aí há uma diferença. Porque a grande maioria hoje pensa no dinheiro, mas não é o dinheiro. Não, é muito legal porque a gente até fez uma live, não foi, Natan? Acho que tem um mês mais ou menos. E acho que quando a gente falava sobre o mercado digital, a maior parte das perguntas começava: eu sei que no meu nicho já tem muita gente. Em toda a área tem muita gente. Em toda a área. Mas como você falou, são 8 bilhões de pessoas. Você vai ser sucesso para as pessoas que você vai conquistar, né? Agora, o que é o sucesso? Porque muitas pessoas, eu quero ter sucesso. Mas o que é o sucesso, cara? A gente brinca aqui na nossa área, na comunicação, antigamente o sucesso era ser William Bonner e Fátima Bernardes. O William Bonner está há quantos anos na bancada do Jornal Nacional? Imagina quem entrou naquela época querendo única e exclusivamente focar em ser William Bonner e Fátima Bernardes. Você não avança. Mas quantos outros espaços não foram abertos? Quantas outras conquistas, quantos outros sucessos não foram feitos? Exatamente. E o mercado digital hoje, ele nos possibilita a tiazinha ali que vende bolo virar sucesso para a comunidade dela. Então, cada um tem o seu sucesso, né? Agora, por trás disso, existe a intenção realmente genuína daquilo que você vai fazer. E é isso que vai garantir aquilo que a gente chama de sucesso, porque o sucesso é a criação da nova realidade desejada. Mas eu quero mais dinheiro, eu quero uma casa, eu quero ser bilionário que nem o Jean Guier. Pode ser, porque não pode. Agora, qual é o teu porquê? O que você vai fazer para isso acontecer? Então, é um processo onde você vai ter que pagar o preço, né? E aí, você está disposto a pagar o preço? Mas qualquer coisa faz eu desistir. Então, você tem uma mente fraca. Você precisa trabalhar a mentalidade. E a mentalidade certa vai te levar para o caminho certo.
Porque o teu corpo, ele só vai onde a tua mente permitir. Mas quem é que controla a tua mente? E ó, como a gente já tá chegando ao final do programa. O programa bom é assim, né? A gente Passa rápido, né? muito rápido. Bom, e quando eu engato, eu falo muito, né? Mas eu não queria que a gente chegasse ao final, até pegando o gancho dessa sua fala agora. Qual é o recado, qual é a mensagem que você pode deixar para o empreendedor, aquele que está assistindo agora, para que ele não desista e que ele consiga ter uma mentalidade vencedora, ou para que ele consiga desenvolver essa mentalidade vencedora? A mente é a grande potência da tua alma. Deus te deu um potencial grandioso. Não é nem positivo, nem negativo. Ele tem energia, tem as duas polaridades. Só que quem tem que ter o controle sobre isso é você. Você tem que desenvolver esse controle. Caso você não desenvolva esse controle, que eu estou falando, mental e emocional, você não vai conseguir avançar muito. Você vai dar murro em ponta de faca, vai ser resiliente, vai tentar de novo, mas provavelmente vai desistir. Agora, quando você entende, cara, eu tenho o potencial grandioso divino dentro de mim. Não é só fé. Não é só acreditar. Porque quando você se conhece, você não precisa de fé. Você sabe o que você tem, o que você é. Então você vai num caminho de construção, de criação. E a criação, ela acontece gradativamente. A gente não consegue pegar uma casa. Claro que hoje em dia os caras já estão carregando a casa. Já traz a casa pronta. Mas tem que estar com o alicerce pronto ali. A base fundamental é o controle mental e emocional. Quando você começa a desenvolver isso, você se torna imparável. Porque você sabe que você vai estando 1% melhor a cada dia. E esse 1% é baseado no teu propósito, porque você sabe o que você quer fazer, você sabe onde você quer ir. E aí você vai construindo. Dizem que a galinha enche o papo com um milho de cada vez. E exatamente, é 1% melhor a cada dia. Se você se focar em crescer 1% a cada dia, você sendo 1% melhor do que você foi ontem, e amanhã mais 1%, em 30 dias você cresceu 30%. Em 60, você 60%. Em 90, você simplesmente é uma nova pessoa. Só que, infelizmente, as pessoas ficam paradas, travadas ou até retrocedem mental e emocionalmente. Eu não consigo, eu não posso, na minha vida nada dá certo, as coisas não andam, é difícil. Para o outro é mais fácil, para mim não. E esses pensamentos, que são energias criativas, fazem com que as pessoas criem de forma negativa. Ah, mas então é só pensar positivo que vai dar tudo certo, Carlos? Não. O que eu estou te trazendo é consciência. Você tem que ter consciência de como você usa a ferramenta do pensamento. Se você usa de forma negativa, automaticamente você está criando de forma negativa. Você é o ser criador. Deus só tem uma palavra para você. Que palavra é essa? A palavra é sim. Se você acredita que é capaz, você é capaz. Se você acredita que não é capaz, sim, você não é capaz. Porque não é sobre a sua capacidade, é sobre o que você acredita que é capaz. Então a sua crença, como você se vê, ela vai ser determinante dentro do processo onde você vai construir. E quando você dá o passo, Deus coloca o chão. E coloca pessoas na tua vida que vão te ajudar nesse processo de construção. Mas é que você precisa dar o primeiro passo. E depois o segundo. E depois o terceiro. E daqui a pouco você está numa caminhada. E daqui a pouco, quando você percebe, você está correndo. E quando você menos percebe, você está voando. Esse é o processo. Mas começa com o primeiro passo. E para trás você só vai olhar para pegar impulso. O que eu aprendi com esse erro? Aprenda com os erros. Não tenha medo do erro. Errar faz parte do processo. Ninguém entrou sem errar. Todo mundo erra. E o erro faz parte do aprendizado. Escreve isso para você não esquecer. Ah, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo do que os outros vão falar. Cara, esquece o que os outros vão falar, esquece o que os outros vão pensar. As pessoas hoje estão pensando muita bobagem. O que mais importante é o que você pensa. Porque o teu pensamento vai determinar o teu próximo passo. Se você vai chegar lá. Agora, se você não for firme nesse processo, você não vai conseguir. Mas eu tenho certeza que depois desse podcast aqui, né, a gente vai estar mais preparado para enfrentar os desafios que vão vir. Né? Não é pensar positivo que vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. O que eu estou te trazendo aqui é consciência. E quando não der certo, o que você vai fazer? Ah, fui demitido e agora acabou minha vida. Não.
Agora você está livre para criar novas possibilidades. Né? Durante as enchentes agora do Rio Grande do Sul, atendi muitas pessoas de lá. E muitas pessoas disseram, Carlos, eu perdi tudo. Não, meu amigo, você não perdeu tudo. O que você tem de conhecimento e habilidade dentro de você, nunca você vai perder. E isso é uma coisa que você vai lá usar onde você estiver. Então você não vai começar do zero, você vai pegar a tua expertise, você vai pegar a tua consciência e vai criar a tua riqueza a partir daquilo que você já sabe, que você já tem conhecimento e habilidade. Então é um processo que o ser humano nunca perde, mas ele tem que ter essa consciência. E aí o sucesso, diz assim, o céu não é o limite. Certo? Olha aí, com essa visão completamente positiva e completamente focada, vamos dizer assim, a gente vai chegando ao final desse podcast. Catuípe, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença. Para a gente é um prazer muito grande receber aqui. Agradecer também ao Natan, que está aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pô, eu que agradeço, cara. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É um grupo que eu admiro muito pelo trabalho, pela batalha diária, né, de levar cada vez mais esse conhecimento e abrir possibilidades para mais empreendedores. E toda essa equipe está de parabéns, cara. Eu fico muito feliz em poder fazer parte, né, dessa família e que a gente tenha aí uma trajetória grandiosa e que a gente possa ser beneficiado cada vez mais com a internet, com a IA e levar essa possibilidade de inteligência, de criar novas possibilidades para cada vez mais pessoas, porque a gente tem que entender que o mundo é feito de pessoas e as pessoas precisam cada vez mais de pessoas. A IA, a tecnologia vem para ajudar o processo. Então, relaxa, vamos fluir, vamos surfar essa onda com equilíbrio, com harmonia, porque tudo que você precisa está dentro de você. Basta que você desenvolva esse conhecimento e a gente vai unindo as mentes que vão criar o sucesso do futuro a partir do agora, né? O futuro é um presente que a gente começa escolhendo agora. Este é o momento de criar o futuro. Olha aí, então, pensando em criar o futuro, vou convidar você também a vir para a Go Explosion para conhecer a nossa plataforma, conhecer as soluções que a gente tem para ajudar quem está querendo entrar no mercado digital, mas também para quem está no mercado de eventos, no mercado de palestras e também no mercado de produtos físicos, mercado mais tradicional. Então, esse podcast tem o objetivo de trazer conteúdo e de levar um dos pilares que a gente acredita muito, que é a educação, que é a formação para todas as pessoas. Então, esse conteúdo está gratuito aqui no YouTube. A gente convida vocês a assinarem o nosso canal, assistir tanto aqui no YouTube quanto nas principais plataformas de áudio e mandar esse conteúdo para quantas pessoas você puder. Então, para que todo mundo possa acessar esse e os próximos e também os anteriores episódios, né? Porque o conhecimento, ele está ali sempre se renovando e ele está disponível para que você também possa encontrar um local seguro com conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos companheiros que estão aqui hoje e até o nosso próximo episódio.